Salve, queridos! Dizem que o ego é muito bom para nos levar ao alto de uma montanha e deixar a gente lá falando sozinho. Você sabe que em algumas oportunidades eu vejo algumas pessoas perguntando: que Deus é esse que fala que as pessoas têm que ficar adorando Ele, que se as pessoas não fizerem o que Ele fala não serão salvas, que tem que fazer porque Deus falou e pronto. Bom, vamos falar francamente aqui. Primeiro que eu respeito todas as opiniões. As pessoas são livres para escolherem o caminho que quiserem, a religião que quiserem, ou nem mesmo ter religião. Esse aqui desde o começo eu falei que isso aqui é um canal livre. Qualquer pessoa de qualquer religião, mesmo um ateu, pode assistir, porque a gente traz aqui, na verdade, são textos bíblicos para reflexão de qualquer pessoa, né? Eu apenas gostaria de esclarecer um aspecto sobre a perspectiva dos textos sagrados. Que eu sei, primeiro, quem é Deus? Deus é quem fez tudo, né? É verdade? E será que um ser, e eu não estou aqui tentando definir Deus, porque ninguém consegue, mas será um ser que fez tudo, será que precisa da gente? Será que precisa de seres mortais que vivem em um grão de poeira, perdidos num universo infinito? Pelo menos até onde sabemos, ele é infinito, né? Então, claramente, ele não precisa. O que Deus nos diz é, se vocês seguirem o que eu falo, a chance de serem mais felizes será maior. A chance de viverem em paz será maior. É como um pai quando fala com seu filho pequeno, né, o que ele deveria fazer. Um pai que se preocupa com seu filho, né, um pai que tem amor pelo filho e quer o seu bem sempre. É isso que Deus faz conosco. Ele não precisa da gente, né, mas como Deus nos fez livres, podemos desobedecer às orientações de Deus e ficarmos por nossa conta. Quando sofremos, Deus sofre conosco, mas Ele nos deixa livres para escolhermos o nosso caminho. Sem essa liberdade, inclusive a liberdade de negarmos Ele, seríamos seres escravizados à natureza, como aliás são os animais e toda a própria natureza que não tem liberdade alguma, né? Então, quando a gente fala de ego, né, no contexto filosófico e espiritual, o ego é frequentemente associado à percepção de um eu separado. É a ideia da individualidade que pode ser tanto uma ferramenta para a construção da identidade ou um obstáculo para a iluminação espiritual, já que o ego é visto como uma fonte de apego, orgulho e separação. Ter um ego equilibrado, então veja, equilibrado não é não ter ego, o ego é importante para a formação de individualidade e tal. Nós estamos falando aqui de um equilíbrio do ego. Então, ter esse ego equilibrado é fundamental para o bem-estar. Por quê? Um ego saudável reconhece limitações e potencialidades, permite relações harmoniosas com os outros e contribui para uma percepção realista de si mesmo e do mundo. Já aquelas pessoas que têm um ego descontrolado, elas podem levar a conflitos internos, dificuldades nos relacionamentos e uma certa desconexão com a realidade. Então, o ego é um tema que permeia muitas discussões filosóficas, psicológicas e espirituais. Na perspectiva bíblica, o ego é frequentemente associado à soberba, ao orgulho e à tendência humana de se colocar acima dos outros e de Deus. Então, esse vídeo aqui, no vídeo de hoje, nós vamos discutir como que as escrituras tratam o problema do ego e quais ensinamentos são oferecidos para que os homens possam controlá-lo, conduzindo suas vidas em humildade e dependência de Deus. Então, o que é o ego na visão bíblica? A palavra ego não aparece diretamente na Bíblia, mas o conceito está presente em diversos textos que abordam a soberba, o orgulho e a autossuficiência humana. O ego pode ser entendido como a parte do ser humano que busca afirmar sua própria identidade e valor de forma independente de Deus. Então, esse aspecto da natureza humana foi profundamente afetado pelo pecado original, conforme a gente vê em Gênesis, no capítulo 3. Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, foram movidos pelo desejo de serem como Deus. Isso está no capítulo 3 de Gênesis, ilustrando o nascimento do egoísmo e a autossuficiência.
A queda da humanidade trouxe a inclinação ao pecado, incluindo a exaltação do ego. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 1, que os homens se tornaram fúteis em seus pensamentos e o coração insensato deles se obscureceu. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos trazer um pouco aqui, e mostrar como que o orgulho, o desejo de se colocar no centro, obscurecem a relação com Deus e levam à idolatria, seja de si mesmo ou de outros ídolos. Um dos exemplos mais marcantes do ego é o que levou à queda de Lúcifer. É descrito no livro de Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 14. Então, o desejo dele de se exaltar acima de Deus resultou em sua expulsão do céu. E esse relato demonstra como que a exaltação própria e a ambição egoísta pode levar à ruína eterna. Lúcifer é o exemplo mais marcante de como o ego pode levar à ruína. No livro de Isaías, ainda no capítulo 14, ele é descrito como um ser celestial que desejou se exaltar acima de Deus. Está escrito lá: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Seu orgulho e desejo de ser como Deus resultaram em sua queda e expulsão do céu, tornando-se Satanás o adversário de Deus. Então, sua história é um alerta sobre o perigo da exaltação própria e da rebeldia contra o Criador. Outro exemplo de Caim e Abel, que a gente conhece, está no livro de Gênesis, capítulo 4. Então, Caim deixou que sua inveja e orgulho ferido levassem ao assassinato de seu irmão Abel, porque ambos ofereceram a Deus o fruto do seu trabalho. Abel ofereceu parte de sua criação, de seus animais, e Caim ofereceu parte também do seu trabalho, da agricultura. Mas Deus falou, ficou feliz pelo que Abel ofereceu a Deus e não falou nada para Caim. E aí Caim ficou cheio de fúria e matou seu irmão. Um outro exemplo é a Torre de Babel, no livro de Gênesis, capítulo 11. Então, os homens buscaram construir uma torre para alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos, desafiando a soberania de Deus. Então, Deus não recriminou o fato de estarem fazendo uma torre. É um motivo pelo qual estavam fazendo uma torre, que era chegar aos céus e serem como Deus. Tá certo? Um outro problema do ego foi o rei Nabucodonosor da Babilônia. Isso está no livro de Daniel, no capítulo 4, que eu fiz já um vídeo aqui sobre o profeta Daniel. Muito legal, se vocês puderem, assistam. Trata do quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Enfim, é um período tenso, mas muito rico na história. Então, o rei Nabucodonosor, na sua arrogância em atribuir toda a sua glória a si mesmo, resultou em sua humilhação por Deus, que se encheu de orgulho ao contemplar seu poder e realizações. E ele afirmou, subiu lá numa das edificações dele, olhou lá toda a terra tal, e falou assim: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Isso está no capítulo 4 de Daniel. Então, sua arrogância foi imediatamente confrontada por Deus, que humilhou para mostrar que todo poder pertence ao Senhor. Então, Babilônia era uma potência na época, E depois disso aí, ele morreu, teve o filho dele, ele foi conquistado, a Babilônia foi conquistada pelo Ciro, rei da Pérsia, E a Babilônia acabou. Um outro exemplo foi o faraó do Egito, que enfrentou Moisés. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 5. Um exemplo claro de alguém que foi prejudicado pelo orgulho e pela obstinação, e apesar das repetidas pragas enviadas por Deus, foram 10, ele se recusou a libertar os israelitas por causa do seu ego e desejo de manter o poder. Sua teimosia levou à devastação do Egito, incluindo a morte de seu exército no Mar Vermelho. Um outro exemplo foi do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. No vídeo do rei Davi eu conto essa história, que o povo hebreu queria, porque queria um rei, porque falavam, todos
os outros povos têm reis e nós não, porque a gente quer um rei, quer um rei. E aí os juízes falam, olha, os profetas, nosso rei é Deus, mas eu quero, eu quero, eu quero. Chegou uma hora, né? Tantos profetas falaram com Deus falou, tá bom, então vamos dar um rei para esse povo aí. E aí Deus escolheu Saul, né? Saul começou seu reinado com humildade, mas ao longo do tempo, seu ego e insegurança o levaram a desobedecer a Deus. E isso está nos livros de Samuel 1 e 2, que é bem legal, aliás, a leitura. Em 1 Samuel capítulo 13, ele oferece um sacrifício que só o profeta Samuel deveria realizar. Isso motivado, né, por orgulho e impaciência. E mais tarde, no capítulo 15 desse mesmo livro, ele desobedece a ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas. Então, sua busca por reconhecimento e controle resultou na perda do seu reino e o fim trágico de sua vida, né? O Saul só fez lambança, ele perseguiu Davi, queria matar Davi, ele era muito inseguro, enfim, né? Tinha mania de perseguição, um horror. E os próprios discípulos de Jesus, né? Que disputavam grandeza. Então, mesmo entre eles, né? O ego se manifestou. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, eles discutiram sobre quem seria o maior no reino de Deus. E aí Jesus, vendo isso, corrigiu essa atitude, ensinando que a verdadeira grandeza está em servir, não em buscar exaltação própria. Mas o maior entre vós seja como o menor, e aquele que governa como que serve. E o legal de Jesus, entre inúmeras coisas, é que ele não só falava como ele fazia, né? Como no exemplo de quando ele lava os pés dos apóstolos. Porque, só para vocês entenderem, né? Na época, né? Era uma cidade, aquela região é desértica. Então tem muito pó, muita areia. Então era uma forma de você receber as pessoas na sua casa. Quando uma pessoa chegava, estava de sandália, então pé sujo de areia e tal, um servo ir lavar os pés das pessoas, para as pessoas se sentirem bem. E isso era um trabalho da pessoa mais humilde, o servo mais baixo na hierarquia. Né? E quando Jesus se coloca para lavar os pés dos apóstolos, Pedro, que era o mais impulsivo, falou, não, o senhor não vai lavar meus pés. E aí Jesus falou para ele, Pedro, você não está entendendo o que está acontecendo, você vai entender depois. Se você não deixar lavar seus pés, você não estará mais comigo. E aí Pedro falou, não, tudo bem, então lava meus pés, minhas mãos, se você quiser, né? E aí Jesus mostrando a humildade. Né? E a Bíblia, ela apresenta diversas advertências contra os perigos do ego. Então, primeiro, a soberba precede a queda. No livro de Provérbios, capítulo 16, que aliás eu já fiz um vídeo sobre o Provérbios, né? Lá afirma, a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Esse versículo destaca como que o ego inflado conduz à ruína. Segundo, Deus resiste aos orgulhosos. No livro de Tiago, capítulo 4, e 1 Pedro, capítulo 5, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O ego é um obstáculo à graça divina. Então, veja só, nós estamos falando do ego, não é que o ego em si não é um problema. A gente precisa do ego para construir identidade e tal. É um ego descontrolado que leva à ruína. Tá? Então, terceiro ponto, que a Bíblia fala que o ego bloqueia o relacionamento com Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 2, ele afirma que o olhar altivo do homem será humilhado e a soberba dos homens será abatida. O Senhor será exaltado naquele dia. E isso demonstra como o ego coloca o homem em oposição a Deus. Então, o ego, no sentido de orgulho desmedido e autossuficiência, é amplamente abordado na Bíblia como um obstáculo para a comunhão com Deus e para uma vida espiritual saudável. E ao longo das Escrituras, a gente encontra diversas advertências sobre como o ego pode levar à queda, ao distanciamento de Deus e à ruína pessoal. O ego, quando alimentado pela soberba, é frequentemente relacionado ao pecado no ensino bíblico. Então, de novo, no livro em Provérbios, capítulo 16, a gente vê lá, a soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda. Aqui o autor nos alerta para o perigo de um coração orgulhoso
que se recusa a reconhecer a dependência de Deus. O ego superinflado pode levar a decisões imprudentes, destruição de relacionamentos e, em última instância, separação de Deus. Então, assim, bom, mas ok, a Bíblia fala que o ego descontrolado é ruim. Como é que a gente pode controlar o ego? Então a Bíblia traz alguns ensinamentos. Então, a gente sabe, controlar o ego é um processo que exige entrega, humildade e obediência a Deus, e a Bíblia oferece princípios práticos para ajudar os crentes a vencerem essa luta interna, que, aliás, são as lutas mais difíceis, que são as internas. Então, o primeiro aspecto que a Bíblia fala é reconheça a sua dependência de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus afirma: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo ensina que todo sucesso e provisão vem de Deus e não do esforço humano. O segundo ensinamento dos textos bíblicos é para a gente adotar a humildade de Cristo. Então, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele apresenta Jesus como exemplo máximo de humildade. Ele, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória, tornando-se servo e obediente até a morte na cruz. Os crentes são chamados a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Terceiro ensinamento da Bíblia: sirva aos outros. O ego busca exaltação, mas Jesus ensinou o oposto. Quem quiser ser o maior entre vós, que seja aquele que vos sirva. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Servir aos outros é uma forma poderosa de controlar o ego. Quarto ensinamento: cultive a gratidão. A gratidão ajuda a combater o ego ao reconhecer que todas as coisas boas vêm de Deus. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz lá: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quinto, medite nas palavras de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 4, ele descreve a palavra de Deus como viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. A leitura e a meditação das Escrituras ajudam a identificar e corrigir atitudes egoístas. O sexto e último é ore por humildade. Uma oração fundamental para buscar a ajuda de Deus no controle do ego. No livro de Salmos, lá existem várias orações que pedem a Deus para sondar o coração e corrigir os caminhos errados. A Bíblia traz também vários exemplos de humildade, não é só de Cristo. Um deles é de José do Egito, que eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, que é uma história maravilhosa. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Os irmãos não gostavam dele, por alguns motivos, mas mesmo alcançando uma posição no poder do Egito, então ele foi vendido como escravo no Egito e virou o primeiro-ministro do Egito, virou CEO do Egito. E essa história é muito legal. Ele que estava na cadeia. Então, se você puder, assista o vídeo sobre José do Egito, é uma história maravilhosa. E se puder, leia também, a história dele na Bíblia. E mesmo quando ele estava por cima, ele manteve-se humilde e disposto a perdoar, ele perdoou todos os irmãos, enfim. No capítulo 50 de Gênesis, ele declara: vocês planejaram mal contra mim, está falando dos irmãos dele, mas Deus o tornou em bem, tudo o que vocês fizeram contra mim. Um outro exemplo de humildade, o rei Davi, apesar de ser rei, Davi reconheceu seu pecado, quando ele pegou a mulher, a Betseba, que era a mulher de um soldado que lutava no exército dele, e a mulher engravidou, e aí foi aquele rolo miserável, e aí ele falou para o general dele colocar o marido dela na frente de batalha para ele ser morto, e aí ficar tranquilo. Então, assim, uma lambança em cima da outra. É o rei, poderoso rei Davi, E aí Deus manda o profeta Natan contar uma historinha para Davi, a história do homem rico e do homem que tinha só uma ovelhinha e tal. E aí ele, o profeta Natan fala em nome de Deus, que Deus sabe o que você fez, e aí se arrepende, busca o perdão e tal. E você vê no Salmo 51, o rei Davi falando com Deus para
buscar o perdão, né, com o coração contrito e tal, e Deus o perdoou, né, mas teve consequências isso, enfim, né. A Bíblia fala da humildade de João Batista também, que era primo de Jesus, foi o que ele batizou Jesus, né, e João Batista exemplificou a humildade ao dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso está em João 3, referindo-se a Jesus. O que ele está falando? Isso aqui é uma frase muito legal. Convém que ele cresça, Cristo, e que eu diminua. Eu, a pessoa física, está falando do quê? Do ego. Né? A Bíblia ensina também que a humildade é a virtude oposta ao ego e que ela é essencial para agradar a Deus. Então, Jesus Cristo é o exemplo supremo da humildade. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o Paulo nos exorta a ter uma mesma atitude de Cristo, que mesmo sendo Deus, se humilhou até a morte de cruz. Além disso, em Tiago, capítulo 4, somos lembrados de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, reconhecer nossas limitações e nossa dependência de Deus é fundamental para uma vida espiritual genuína e para o crescimento da fé. E a Bíblia é rica também em promessas para aqueles que escolhem a humildade. Então, exaltação. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Isso está em Tiago, no capítulo 4. Graça, Deus dá graça aos humildes. Isso está em 1 Pedro, capítulo 5. E descanso para a alma. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, diz, Jesus prometeu descanso para aqueles que aprendem sua mansidão e humildade. O ego não tratado, não o ego normal, mas o ego não tratado, pode nos afastar de Deus, pois ele nos cega para a nossa necessidade, arrependimento e dependência divina. Jesus advertiu, né, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqueles que confiam em sua própria justiça, sabedoria ou poder estão sujeitos a enfrentar a humilhação, tanto nesse mundo quanto no julgamento eterno. Em várias histórias bíblicas, a gente vê as pessoas, né, que tiveram sucesso, foram aquelas pessoas que, mesmo em situação de poder extremo, quando estavam bem, não esqueciam de Deus. Né? E como é que é o comportamento geral das pessoas? A gente lembra de Deus quando está na pior, né? Quando a gente está ruim, quando a gente está numa situação difícil, que a gente reza, pede para Deus para ajudar. Quer dizer, quando a gente está por cima, quando está bem, tudo dá certo, você lembra de Deus ou não? Certo? Então, os ensinamentos bíblicos, eles falam muito disso. Né? Então, como é que a gente pode superar o ego à luz da palavra de Deus? E esse negócio de superar o ego requer uma entrega total a Deus e uma prática constante de humildade. Isso envolve o quê? Primeiro, oração e confissão. Então, reconhecer diante de Deus nossas falhas e dependência dele. Estudo da palavra. Então, permitir que as escrituras moldem nosso caráter e nos ensinem a verdadeira humildade. Muita gente fala, porque é um livro antigo, mais de 2000 anos, não sei o que, não tinha nada a aprender com ele. Eu já mostrei aqui várias situações, né? Parábolas de Cristo, que mesmo hoje a gente tem dificuldade de entender. A gente tem que estudar, tem que ver, certo? E serviço ao próximo. Então, seguir o exemplo de Jesus ao servir os outros com amor e humildade, colocando suas necessidades acima das nossas. Então, o ego, quando não submetido aos ensinamentos de Cristo, pode ser uma armadilha perigosa, levando à queda e ao afastamento de Deus. A Bíblia nos ensina que o caminho para a verdadeira grandeza não está na exaltação própria, mas na humildade diante do Criador. Somente ao reconhecermos nossa total dependência de Deus, podemos viver uma vida de paz, graça e propósito eterno. Para quem, dependendo da linha, né, religiosa que a pessoa segue, sempre que, né, acontece uma coisa muito boa, tal, né, você já deve ter ouvido algumas pessoas falam, toda a honra e toda a glória para Deus. Quer dizer, ele está falando o quê? Isso não sou eu, né? Quem merece isso é Deus e tal. Então, o problema do ego é uma questão universal que afeta todas as áreas da vida humana. No entanto, a Bíblia oferece um caminho claro para vencer o ego, né? Que é o quê? A humildade.
Seguindo o exemplo de Cristo, reconhecendo nossa dependência de Deus e servindo aos outros, podemos viver uma vida que glorifica a Deus e beneficia aqueles ao nosso redor. O chamado bíblico é claro: diminuir o ego para que Cristo cresça em nós. Em todas as nossas orações, a gente deve pedir que Deus venha até nós, mas que nós nos elevamos para Ele. Ou seja, não é tornar Deus mais humano, mas tornar o humano mais divino. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.